Olá amigos, a paz do Senhor, meu nome é Silvestre e a partir de hoje vou elaborar alguns vídeos falando de pequenos temas e muitas vezes não falamos nas nossas igrejas e são coisas polêmicas, mas eu gostaria de expressar aquilo que eu aprendi há alguns anos aí a respeito da palavra de Deus, ok? A primeira pergunta a pergunta do vídeo de hoje é: Deus está na Igreja Católica? E a resposta é definitivamente não. Deus não está na Igreja Católica. Agora, espera aí. Antes de você me julgar, deixa eu finalizar a minha fala. Mas também não está na Igreja Evangélica. Por quê? Porque em Atos, capítulo 7, versículo 48, a palavra de Deus diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então o que é que a palavra de Deus nos ensina? Que Deus não habita em templos, em estrutura física, igreja católica, nem igreja evangélica. Deus habita em pessoas. Deus habita em seres humanos. Não é em estrutura física. Não é em entidades. Não é no edifício que Deus habita. Aliás, se você for ler a palavra de Deus um pouquinho, você vai encontrar em João capítulo 4, do versículo 21 ao 24, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: mulher, crer-me que a hora vem, em que nem neste mundo, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então aqui foi o bate-papo que Jesus teve com a mulher samaritana, que achava que Deus estava em Jerusalém, ou seja, no templo de Jerusalém, onde era ali disseminado como um lugar de adoração, de oração, onde Deus habitava. E Jesus diz explicitamente à mulher: vai chegar a hora, e já chegou, né, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ainda diz mais, ele diz: não é em Jerusalém, né? Jesus diz: olha, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, meus amigos, não é em templos, não é em igrejas que Deus habita. Quando vamos para a igreja, Deus não está lá aguardando a gente chegar, não. Deus está presente quando os seus servos se reúnem em nome de Deus, em nome de Jesus. Aí Deus se faz presente. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz a Bíblia. Então, Deus não habita no templo, na igreja católica, também não habita no templo, na igreja evangélica. Agora, podemos formular a pergunta da seguinte forma: Deus habita em pessoas católicas? Aí a resposta é sim, com certeza. Eu tenho amigos que são católicos e que são mais devotos a Deus do que muitos evangélicos. Eu tenho família que são católicos, que são muito mais devotos a Deus do que o evangélico.
Aí você diz, mas o católico como é que se fala? Ele é idólatra, tal. Nem todo católico é idólatra. Nem todo católico. Tá aqui quando eu era católico, eu não adorava imagem nenhuma. Não adorava imagem. Então não vou aqui julgar todos os católicos. Ok? Por quê? Porque Deus habita em pessoas. Deus habita em pessoas e usa pessoas para se manifestar para outras pessoas. É assim que Deus sempre fez, é assim que Deus faz. Ele age como Ele quer. Então Deus habita sim em pessoas católicas, assim como Deus habita em cristãos protestantes, como também existe cristão protestante que não tem nada a ver com Deus. Se diz um cristão, se diz de Jesus, mas não tem nada a ver de Jesus. Por quê? Porque vive uma vida de pecado, uma vida de inveja, uma vida de mentira, uma vida de falar mal do outro por trás, uma vida de vexame, de mau testemunho, uma vida voltada para o dinheiro e não para as coisas de Deus e não para Deus. Existem católicos também, da mesma forma. Mas a igreja invisível, essa sim é de Jesus e essa sim Deus habita, ela está composta por pessoas que a gente não sabe onde está. A verdade é essa. Está lá dentro da igreja evangélica, está dentro da igreja católica, está dentro de várias denominações, pessoas que realmente foram escolhidas por Deus para terem a salvação dada por Deus gratuitamente, de graça. Vós sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, é um dom de Deus a salvação. Agora, quais as complicações, as divergências que existem entre o protestante e o católico? Aí são diversos. São diversos. Também tem muita coisa que nós confessamos em comum, né? A salvação em Cristo Jesus, a comunhão de estar na igreja, comunhão dos santos, não é isso? A cruz, a morte de cruz, Jesus ressuscitou o terceiro dia, enfim, tem várias. Agora, existem algumas divergências, como, por exemplo, a questão dos intercessores, né? É o chamado intercessores. Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nenhuma pessoa que morre, ela tem autoridade ou capacidade de interceder pelos vivos. Ninguém que morreu no passado, a não ser Jesus, tem capacidade ou autoridade de interceder por qualquer pessoa que está viva. Então, a Igreja Católica tem muitos intercessores. Muitas pessoas que vão a esses supostos intercessores. Não quer dizer que essas pessoas no passado não foram santos, não foram devotos a Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que depois que morrer, essas pessoas não têm mais autoridade nem poder para fazer nada. Não podemos ir a essas pessoas, até porque elas não podem nos ouvir. Porque aqui diz, o homem está ordenado morrer uma vez, depois segue-se o juízo. Não há mais o que fazer depois que morre, aí é o juízo de Deus. Então, essa é a grande divergência, porque nós evangélicos acreditamos que só há um intercessor, só há um mediador, e esse se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus, ele não necessita de um intercessor, de um intermediário, porque já tem, ele é Jesus. João 14, 13 e 14 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ou seja, Jesus nos dá
a todo cristão autoridade para pedir em seu nome, e ele disse que vai fazer. Então, para que eu vou recorrer a qualquer suposto intercessor ou mediador, se Jesus mandou pedir a ele mesmo, pedir a Deus em nome dele mesmo? Ele nos deu autoridade para isso. Em Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, porque todo que pede recebe, a quem busca acha, e a quem pede abre-se-lhe-á. Ou seja, Deus nos autorizou a pedir. Então não preciso, irmãos católicos, pedir auxílio de ninguém. No meu quarto, em qualquer lugar, eu oro a Deus e Ele me ouve, e Ele te ouve também. Ok? Aí a outra coisa, aí aqui vou finalizar, tem muitas outras coisas. A infabilidade papal vezes a infabilidade da Bíblia. O evangélico tem como regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia ela foi inspirada de forma divina, assim acreditamos. Toda a Bíblia é inspirada, toda a Escritura é divinamente inspirada. Aliás, em Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz isso. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia, ela nos dá essa condição, né, de instruir, de ser preparado, sabe, de ensinar, de ter proveito dela. Por quê? Porque ela foi divinamente inspirada. Por isso que a regra de fé de todo cristão evangélico é a Bíblia. Ela dá o veredito final. Não é o que eu acho, não é o que o pastor acha, não é o que o diácono acha, o que líder ou bispo tal acha. O que vale é o que a Bíblia acha. E o que a Bíblia acha tem que ter o maior valor na minha vida e na tua vida. Já com relação aos católicos, o Papa, ele é aquilo que o Papa decide com relação às decisões espirituais, ela tem autoridade igual ou maior que a Bíblia Sagrada. O que a Igreja Católica decide, ela está no mesmo patamar da Bíblia ou maior do que a Bíblia. Inclusive tem vídeos de padres falando sobre isso aí. Ou seja, ela é igualitária à Bíblia ou superior à Bíblia, né? Então, estou falando com as questões espirituais, porque todo católico sabe que o Papa peca, que o Papa é pecador igual a qualquer um. Mas quando ele decide em relação a situações espirituais, a palavra dele é a final. Mesmo que aquela palavra dele esteja contraditório que a Bíblia diz, por questões de interpretação, o que vale é o que ele fala e não o que a Bíblia diz, né? Então é essa grande questão que pega para valer com relação à discordância entre, para também não falar da questão de imagens e esculturas, né? Por quê? Porque tá certo que nem todo católico adora imagens e escultura, mas então, chega aqui mais pertinho. Mas tem muita gente que adora. Tem muita gente aqui em João Pessoa mesmo que vai seguindo aí a procissão de Nossa Senhora da Penha, porque diz que alcançou um milagre com a imagem tal, e isso, aquilo. Pelo amor de Deus, não vamos também passar a mão por cima e dizer, não, o católico tem aquilo só como uma lembrança. Tem gente que adora, que se prostra, que faz procissão, tem gente que se prostra, que pede, que adora imagem, que beija os pés. Não vamos aqui esconder. E isso é condenável pela palavra de Deus. Isto é condenado pela palavra de Deus. Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não dá a sua glória a imagem de escultura, a pedaço de madeira, de gesso, de pau, a ninguém. Ele é autossuficiente. Então, essas são algumas divergências
Mas eu amo o povo católico, eu tenho amigos católicos praticantes e que são bênção na minha vida e na vida de outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Aqui é Silvestre que fala. No próximo vídeo aí vamos vir com mais outros temas aí, tá bom? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.